Meu bebê não consegue engolir as comidas. Rafa, primeira coisa... Próxima pergunta, Kellen. Meu bebê não consegue engolir as comidas. Rafa, primeira coisa, tem que saber quantos meses esse bebê tem, o que está acontecendo, tem questões fisiológicas envolvidas, tem questões também de deficiências, que nem eu falei da vitamina do ferro, né? Então causa inapetência, a gente tem que avaliar tudo isso. Corte dos alimentos também, como está sendo ofertado esses alimentos. Nossa, Rafa, já tá nota 10, viu? Tá Aprendeu vendo? tudo Vou pegar certinho. um estágio lá, já vou... Aprendeu tudo certinho na consulta, Rafa. Mas é verdade mesmo. Uma textura inadequada faz com que a criança não coma. Um dentinho nascendo, tá doente. A gente tem que pensar em tudo isso antes de falar assim, olha, a criança não come. E uma pergunta que eu sempre falo, mas não come mesmo? Não come nada? Ou não come alguns alimentos? Aí entra a questão da textura que você citou. Então, tem criança que por mais que os pais querem oferecer na colher, a criança não quer comer na colher, ela é uma criança que a gente chama BLW. Então ela se dá melhor sentindo a textura do alimento. Então não adianta a gente tentar oferecer na colher que ela não vai aceitar, ela vai trancar o dentinho, trancar a boquinha e não vai aceitar. Como é que chama o outro tipo de alimentação? É BLW e o que é em forma de papinha? A participativa, ela na verdade, ela envolve tanto os alimentos amassados, quanto colocar alguns alimentos que o bebê possa tocar, né? Então mescla aí. Já só a papinha, eu nem recomendo mais hoje em dia, Rafa, porque o bebê ele não sente as texturas. Então, e nem liquidificar, é amassado com evolução de textura, e essa evolução de textura tem que ser rápida. Não pode ser que nem antigamente, que amassava, esperava os dentes saírem da criança para poder oferecer mais durinho. A gente tem que já trazer para a textura da família, para que também tenha a evolução do dentinho e também tenha a evolução dos músculos da face. Comer é o primeiro estágio para a criança também depois desenvolver a fala, porque precisa desenvolver os músculos da face. Sim. Bom, a próxima pergunta aqui, ó. Pode dar de tudo para o bebê provar ou depende da idade? De tudo o quê? De tudo o quê? Bom, depende, né, Rafa? Chips não vai rolar, gente. Coca-Cola. Não vai. Então não tem jeito, Rafa. Se a gente está falando de alimentos naturais que a gente fala, que são frutas, que são os legumes, que é o arroz, o feijão, pode sim, né? Mas se são outros industrializados, eu não vejo motivo. Uma que é um adicional calórico, outra porque tem ingredientes ali que a gente não quer, que ninguém deveria comer e come, não é verdade? Então a gente tem que preservar. Porque a criança... Existe um conceito hoje em dia, Rafa, que é o conceito de Doha. Você já ouviu falar? Não sei se você já ouviu falar. Que é muito da minha área, na verdade. Que é a epigenética da criança, o quanto ela vai se desenvolver. E esse conceito, ele pega do pré-gestacional, 3 meses antes da fecundação. Então, 3 meses antes de saber que iria vir a Didi. Até os 2 anos da criança, tudo que a gente fizer, ela mexeria com a epigenética da criança. Então, causaria algumas coisas. Então, se entrar esses alimentos, além de ter um hábito ruim para a criança, pode também favorecer o desenvolvimento de obesidade, de hipertensão, de diabetes, que são doenças que estão aumentando, né? Então, pensando nessa epigenética, a gente tem que tratar a criança com os alimentos mais naturais possíveis para que as células delas também se desenvolvam bem. Sim, perfeito. Kellen, existe uma sequência dos alimentos, né, para a introdução alimentar? Como se deve iniciar e quais as frutas mais indicadas, se tiverem, né? Não tem as frutas mais indicadas, né, Rafa? Pode começar, por exemplo, com legume. Eu, por exemplo, na minha conduta, eu sempre começo primeiro, às vezes, com um lanchinho da tarde ou lanche da manhã, de acordo, a mãe trabalha à tarde. Então, a gente começa com o lanche da manhã, a gente vai conduzindo. De acordo com a rotina de cada pessoa, né? Isso, a mãe volta a trabalhar, talvez a gente já comece com o almoço, para ficar mais fácil. Vai muito da rotina da casa, do que a gente conversa lá na consulta. Não tem o que é certo ou errado, tá, Rafa? Tem o que cada profissional sabe e conduz.
Eu começo de forma gradativa, até porque como a criança come pouquinho, a família cria menos expectativa em cima do quanto que a criança vai comer. Então, geralmente eu começo lá com um lanchinho da manhã ou um lanche da tarde. Eu falo assim, começa com brócolis, começa com legumes. Se a mãe na gestação comeu muito doce, agora a gente vai desenvolver mais a parte de legumes. Porque a criança vai aceitar muito bem as frutas. Por quê? Porque ela já sentiu lá no útero quando ela estava lá com a mãe dela. A partir da 14ª semana de gestação, o bebê ele sente o gosto do que a mãe come. Então, pensando nisso, a gente faz o inverso para que tenha um incentivo a mais. E não querer só aquilo, né? Isso, poderia começar com o almoço? Poderia, mas eu faço muito individualizado essa questão. Eu não começo com todas as refeições. Na minha prática, eu começo mais devagarzinho mesmo. Mas poderia começar com todas? Poderia. Sim. Mas o jantar, a gente sempre respeita o 7º mês do bebê para entrar com o jantar. Perfeito. Ó, essa pergunta aqui, a Vanusa, que trabalha lá em casa, deve estar ansiosa, porque ela tá louca para temperar a comida para Didi. Quando introduzir sal e temperos em geral? Olha, os temperos em geral, temperos naturais. Então vamos pensar lá no orégano desidratado ou na folhinha de orégano, a folhinha de alecrim ou o alecrim desidratado. É desses temperos que a gente está falando. Esses temperos, eles podem ser introduzidos a partir dos 6 meses do bebê. Junto com a alimentação já. Isso, não precisa ter comida de hospital, né? Brincadeiras à parte, mas a comida acaba sendo mais insonsa. Não precisa ser assim, pode ter um temperinho ali pro bebezinho, só que a gente só tem que pensar que a comida, ela tem, por exemplo, vamos pegar um alimento que não tem tanto sabor, o chuchu. O chuchu, a criança tem que entender que o chuchu tem aquele gostinho de chuchu. A gente não pode mascarar muito o sabor. Alguns temperos, por exemplo, o açafrão, ele acaba pegando o gosto de tudo. O orégano, às vezes, se usa em muita quantidade. Eu sinto isso com pimentão. Nossa, colocou pimentão nas coisas, parece que só tem pimentão ali, não tem mais nada. Ah, mas pimentão, ele tem essa característica, né? Então, é deixar o alimento com o gosto do alimento. Vamos pensar assim. Já o sal, na minha prática clínica, eu não indico, tá, Rafa? O sal, ele só vai entrar de forma rotineira na vida da criança a partir de 1 ano. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala a partir de 9 meses, tá? Mas isso é uma recomendação dela. Eu não sei o quanto que os pais usam de sal, por isso que eu não recomendo colocar o sal na comida do bebê. Mas, por exemplo, se a família tem uma rotina muito corrida, usa pouco sal, tem uma alimentação mais saudável, não vejo problema. Mas a maioria acaba exagerando no sal e aí eu recomendo a não utilizar. Mas essa introdução do sal, é isso? Já é com a alimentação da família ou é a comida do bebê ainda com um pouquinho de sal e vai gradativo? Poderia ser a comida da família, até para ficar, como que fala, mais prático. Mais prático, sabe? Aquela questão que a gente estava conversando, da mãe que trabalha o dia inteiro, que tem uma vida puxada. A primeira coisa que eu falo no consultório, Rafa, é para ser um momento tranquilo, é para ser um momento, não é para a mãe ficar lá horas na cozinha fazendo comida, é para ser é para ser assim prazeroso. Essa é a palavra. É para a mãe também curtir esse momento, né? Não passar horas e horas cozinhando, fazendo marmitinha, congelando. Não é para ser assim. Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, o feijão. O feijão você consegue tirar um pouquinho antes para a criança, depois colocar o sal, né? Então, aí alguns alimentos eu falo que dá para fazer assim. Eu pessoalmente prefiro que não entre com o sal, mas em alguns casos eu acho válido para a mãe não ficar tão estressada. E sempre no mínimo do mínimo de quantidade. Porque o sal, ele além de não ser um nutriente, né, ele ainda acaba trazendo um sabor a mais e às vezes até escondendo o sabor ali do alimento, né? Então eu prefiro fazer assim, por uma imaturidade renal também do bebezinho. Só para explicar para as pessoas que são leigas nessa parte do tempero, quando a gente fala em temperos naturais, as pessoas acham que todos aqueles temperos de pacotinho são naturais. Como é que a gente explicaria isso fácil, Kelly?
Eu vou te dar um exemplo, assim, aqueles Rafa. temperos mais industrializados, não industrializados, mas aquele tempero que vem no saquinho que a gente compra no mercado, tipo, tempero do chefe, por exemplo, que tem um monte de misturas, eu nem sei o que inclui lá dentro, lá assim, mas muito desses temperos já tem o sal incluso, então esse tempero não entra nessa introdução alimentar, logo no começo. Não, compra lá o orégano separado, o alecrim separado, sálvia separada, tem um monte de tempero, né, na verdade. Cada alimento combina com tempero, Sim. né? Então pode usar esses temperos, até porque para facilitar o trabalho da mãe que tá fazendo ali para a família. Mas não pode usar esses, porque alguns ainda tem o ciclamato, que não é muito bom para criança, entra num caminho ali do cerebral de estímulo para a criança que é ruim. A gente quer que ela tenha ali os alimentos de forma mais natural, então a gente evita, porque tem. Ótimo. Ó, a próxima pergunta aqui, Kellen, que a gente até já falou sobre isso aqui. Se você tem que dar uma fruta por dia ou você pode repetir essa fruta por 3 dias seguidos? Eu acho que tá mais ligado naquela parte lá pra gente descobrir... com fruta não, né? Não tem intolerância pra fruta. Tem. Algumas crianças têm alergia à fruta, mas é bem raro, tá? Então, às vezes tem uma alergia, até que a gente fala, às vezes, cruzada, ao látex, por exemplo, o kiwi, né? Mas, assim, são mais raras. A banana tem um pouquinho mais, né? Mas, assim, legumes, então, não tem, praticamente, né? Claro que a gente nunca pode falar que não tem, porque tem as exceções. Sim. Mas, assim, são menos frequentes. Essa é a palavra certa, tá, Rafa? Menos frequentes essas alergias de frutas e tal. A gente tem que pensar uma coisa, Rafa. Cada fruta tem um nutriente que tem mais predominância ali. Vitaminas e mais... Isso. Se eu dou 3 dias seguidos a mesma fruta, eu não estou variando nem o sabor para a criança, para que ela não seja seletiva, né? E não tô dando nutrientes diferentes para ela. Sim. Então, pensando nisso, a gente tem que ter uma variação. Eu falo assim, o maior medo de todo pai é a seletividade. Né? A seletividade, a criança, ela em qualquer momento ela vai ter essa seletividade. Quer dizer, por exemplo, eu não como banana, mas eu como mamão, eu como kiwi, eu como laranja. Então, é uma criança seletiva. Agora, uma criança com dificuldade alimentar, ela aceita pouquíssimos alimentos e tem que estar sempre o mesmo sabor. Então, quando a gente faz uma introdução alimentar bem variada, com bastante texturas, porque o kiwi é diferente da laranja, né? Então, quando a criança entende essas texturas diferentes na boquinha dela, ela vai ser uma criança que lá na frente aceita melhor os alimentos. Então, pensando nisso, é importante que faça uma variação. E a cada 3 dias não faz uma variação. O exemplo disso é quando a criança gosta de uma fruta, né? Aí você fala assim, nossa, a banana foi sucesso com a Didi, vou dar sempre, porque se ela não comer a laranja, eu tenho uma banana aqui, vai ser sucesso. Então, os pais, eles não tem que ficar fazendo essa substituição, porque tem sempre uma fruta que a gente gosta mais. Sim. Você deve ter sua fruta preferida, então acaba sendo isso com a criança também. E ela pega rápido, viu? A criança, ela entende isso rápido e fala assim, bom, é só eu negar isso daqui que eu já vou ganhar minha banana, já vou ganhar a minha manga, que é a fruta, por exemplo, preferida da Didi. Não, mas é assim, eu tive um caso no consultório, Rafa, que a criança... ele já tinha uns 3 aninhos e ele queria só a fruta. Então o que a mãe acostumou? Toda vez que come, dá a fruta. Toda vez que come, dá a fruta. Foi assim a introdução alimentar. Então, o que a criança entendeu? Eu não vou comer e eu vou comer minha fruta. Porque aí você não oferece, ela não comeu alimento, e você fala assim, fruta eu tenho certeza que vai dar certo. E aí vai substituindo. O que a gente tem que tomar cuidado é essas substituições. Tudo que a gente substitui, a criança entende e faz, porque é aquilo que você falou, ela é muito esperta. Não é que ela seja malvada, né? Mas ela que nem a gente. Se eu falar assim pra você, Rafa, pizza não engorda. Nossa senhora. Vai ser todo Tava dia. comendo pizza agora aqui, ó, no meio né? do vídeo. Não é assim os seus pacientes? Se você falar assim, isso aqui não engorda, ele vai comer sempre. A criança também, ela vai pelo que ela acha mais gostoso, mais prazeroso na boquinha dela. É aquilo que a gente tá falando, nenhuma criança precisa comer comida insonsa, ela precisa dos sabores. Próxima pergunta aqui, ó. O que fazer quando o bebê
faz ânsia de vômito. Eu acho que é o GAG, né? Isso, é o gag. Tô até confundindo, Rafa. É o gag. O gag nada mais é que uma proteção natural da criança. Então ela sentiu que ela não consegue engolir aquele alimento e ela vai jogar fora. E isso é cuspir, né? Então, eu até brinco, falo assim, às vezes a criança tá cuspindo, aí você pega com a colher e coloca de novo na boquinha dela. Eu falo assim, não, ela cuspiu é que ela não consegue engolir aquele pedaço daquele tamanho. E é proteção. Então, a criança tá fazendo gag, tem crianças que fazem uma tossinha, tem crianças que fazem mais ânsia de vômito. Deixa ela, fica observando. É importante as pessoas entenderem que colocou ali no pratinho a comida, você não levanta e vai fazer outra coisa, deixa a criança comer sozinha. A gente tem que ficar atenta, porque o gag é diferente do engasgo. O engasgo, a criança às vezes fica com a boca roxinha, a pupila dilata. E o gag não, ela tá fazendo gag, mas ela tá ali super bem, às vezes tá até dando risada. Então a gente tem que saber diferenciar, porque o gag é uma proteção e não precisa ter intervenção dos pais. Já o engasgo precisa da intervenção dos pais. Os pais precisam fazer uma manobra de enche para desengasgo da criança. Então saber diferenciar ali para não ficar toda hora enfiando o dedo na boca da criança para tirar, tá fazendo, e aí pode evoluir de um gag para um engasgo. Sim. Então, se a criança tá fazendo e tá tudo bem, deixa ela. Uma coisa que acontece muito, Rafa, é a criança tá comendo e a gente querer que ela dê risada. Então, vamos supor, se eu fizer você rir na hora que você tá comendo, você também não engasga? Sim, claro. Ela também. Então, a gente não pode ficar também fazendo gracinha e exigindo que a criança dê risada na hora que tá comendo ou na hora que tá fazendo o gag. Então, isso é perigoso. Então, exige uns certos cuidados, mas não precisa ser um negócio tenso, assim, alimentação. Militar, né? Tem que ser leve. A próxima aqui, ó. Introduzindo o alimento pode prejudicar a amamentação? Não vai prejudicar, porque, assim, a maioria dos bebês, eles ainda vão ali comendo bem pouquinho, então não vai prejudicar. Se ela tá falando de produção, pode ser que a produção diminua a criança tá solicitando mais. Mas faz parte. A alimentação tem que ir entrando e a amamentação ir diminuindo ao longo do tempo. Mas a criança que é amamentada, ela ainda pode tomar o leite materno em livre demanda, tá? Não tem assim, eu tenho bebês no consultório, Rafa, que estão comendo. Aí pede pra mãe pra sair da cadeirinha pra tomar um leite materno e volta pra cadeirinha e come super bem. E a mãe faz assim, não tem problema nenhum. Então, é só para essa mãe que fez essa pergunta entender que não tem nada a criança mamar bem e comer bem também, né? A maioria vai fazer isso. Algumas crianças vão comer menos e vão mamar bastante ainda, mas é uma fase, vai passar. Insista, persista, a gente não pode deixar de oferecer. Mas é uma tendência a criança mamar menos. Sim, ela vai ter com certeza. A gente, né, que nem a gente falou do BLW, não é um desmame guiado pelo bebê? Quando os alimentos chegam, não é que a mãe vai fazer o desmame, vai parar de amamentar, mas ela vai diminuindo porque tá entrando os alimentos. E é a lógica, né? Vai diminuindo a amamentação. Essa é a lógica da criança não beber água antes dos 6 meses também? Para não ter um preenchimento gástrico? Isso, Rafa. Não tem motivo. O leite materno, ele faz a hidratação do bebezinho também, então não teria motivo de ocupar ali o estômago sem algo que tem nutrientes, né? Calorias, essa palavra, calorias. Né? Não tem objetivo, já que o leite materno cumpre essa função de hidratação da criança. Eu lembro que eu vi o estômago do bebezinho nasce com 5 ml, é isso? Isso, é uma cerejinha. E aí ele evolui rápido na primeira semana e depois vai se mantendo, mas vai aumentando também a capacidade gástrica. Tanto que a gente pega o pezinho e faz um cálculo vezes os ml, né, pra gente saber mais ou menos quanto que tá a capacidade gástrica do bebezinho, né? Porque com leite materno, por exemplo, a gente não sabe quanto que cabe ali naquele estômago. Sim. Né? Com a fórmula, a gente também faz um cálculo com a fórmula. Na verdade, com leite materno não, mas com a fórmula a gente faz um cálculo e nesse cálculo eu vou verificar
qual a capacidade gástrica e quanto de fórmula a gente vai ofertar. Qual a diluição dessa fórmula. Tudo é feito cálculo, que nem quando a gente faz para a pessoa emagrecer. Sim. Última pergunta, gente. Papinhas prontas são boas? Eu imagino que deve estar falando de papinhas industrializadas. Rafa, a gente está falando tanto de evitar os industrializados, né? Claro que hoje em dia as papinhas até industrializadas, elas até evoluíram, mas eu não indico. Essa é uma linha minha, tá, Rafa? Eu sempre vou preservar pelo mais natural possível. Isso não quer dizer aqueles restaurantes que fazem comida, restaurante não, mas aquelas empresas que fazem comida ultra congeladas para beber. Aquelas lá, elas geralmente têm nutricionista, tem uma composição boa. Tem um período de validade menor. Tem um período de validade, né? Então eu acho interessante quando não há tempo, né? Mas mesmo assim, eu acho importante a criança entender a dinâmica da casa, de comer, de ter os pais ali preparando, conversando com ela, tendo um momento agradável mesmo. Mas na correria, até poderia ser uma opção. Só que assim, algumas coisas têm que ser observadas. Se essa comida, por exemplo, ela é liquidificada, não é legal. A gente precisa, a alimentação entra para desenvolver a musculatura da criança, né? Para que ela aprenda a mastigar. E assim tenha os dentinhos. Muitas vezes a dentista me manda e fala assim, olha, Kellen, essa criança precisa de uma alimentação mais sólida para desenvolvimento dos dentes. Então, a gente pensando nisso, a gente precisa que esse alimento seja mais sólido. Tem a evolução, né, que a gente fala, começa com mais amassadinho e vai indo para o menos amassado. Até 8, 9 meses a criança já pode comer numa consistência da família, por exemplo. Show. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a sua presença, Kellen, tirar todas as dúvidas aqui do pessoal, né? Eu queria convidar você a seguir a Kellen, tá no Instagram. Lá ela posta muito conteúdo, muita coisa bacana. Até essas coisas de estratégias, várias dicas tem lá, né, Kellen, no Instagram? Tem, Rafa, tem várias dicas. Eu abro a caixinha sempre para as mães perguntarem. Dentro do possível eu respondo os directs. Então, pode perguntar lá que eu vou ajudar sim, tá? E até sugestões, né, do que tá passando pra gente fazer conteúdos para que atinja as mães. Com certeza. E também, se você tiver alguma dúvida que não tá aqui ou quiser perguntar mais alguma coisa, manda nos comentários que eu chamo a Kellen, também a gente responde junto lá. Isso, ótimo. Né? E já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like aqui e muito obrigado. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.